a unidade que gera a vida. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você da Catequese Santo Antônio e você que está acompanhando este encontro, de onde quer que você esteja. Sou Gleidson Silva, catequista, e catequizar quer dizer fazer ecoar. E aqui neste ambiente, nós fazemos ecoar a palavra de Deus e o nome de Jesus Cristo. E por sinal, agora é o segundo encontro da série Intimidade com Jesus Cristo. E o tema deste segundo encontro é a unidade que gera a vida. E antes de darmos continuidade a este segundo encontro, é importante recordarmos o que nós refletimos no encontro anterior, no primeiro encontro, quando Jesus nos mostrou qual é o centro da vida. E o centro da vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. E nós assumimos um compromisso de avaliar alguns aspectos da nossa vida, sabendo que nós somos um ser único e em nossa totalidade, avaliarmos alguns aspectos como a nossa relação íntima com Deus, que tem a ver com o entendimento, que está ligado à fé, que está ligado a esse lado mais espiritual. E nós fomos convidados também a refletirmos sobre o nosso corpo e o quanto ele tem contribuído ou não para aproximarmos dessa intimidade com Jesus. E também avaliarmos o nosso coração, o coração que é a nossa essência. E depois de analisarmos, de refletirmos um pouco sobre a nossa vida, tomarmos uma atitude, um gesto concreto, de modo que nós pudéssemos avançar, aprofundarmos ainda mais na intimidade com Jesus. E agora, para que nós possamos refletir sobre o tema de hoje, a unidade que gera a vida, sobre a luz da palavra de Deus, se você quiser acompanhar aí, nós vamos refletir a carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam. Falamos da palavra que é a vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas escrevemos para vocês, a fim de que a nossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, refletindo sobre a palavra de hoje, nós temos aqui algumas palavras, alguns pontos-chave nesse texto. E observe bem, aquilo que existia desde o princípio. E quem é que existia e existe desde o princípio, existe por toda a eternidade? É o próprio Deus, Criador, com Ele, o seu Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E a carta nos diz o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos. Talvez pode parecer curioso, pode parecer um pouco estranho, de repente você pode pensar, poxa vida, mas eu nunca vi a Jesus, eu nunca ouvi a Jesus, a Deus, com os meus próprios olhos, com os meus próprios ouvidos. Eu já senti alguma coisa, mas nem passou muito pelos sentidos da visão,
da audição. Acontece, meu amigo, minha amiga, que à medida que nós vamos contemplando e acessando os frutos dessa divindade de Deus, dessa divindade de Jesus, é o ato de vê-lo com outro olhar. Vê-lo com um olhar que vai além dos olhos. Ouvi-lo com ouvidos que vão além da adição convencional. E a carta continua. O que contemplamos e nossas mãos apalparam. Você já reparou que quando nós temos acesso de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito simples, àquilo que Deus criou, e estamos num momento de contemplação, nós acabamos por desfrutar desse momento e até assim, parece que o tempo não existe. Você já passou por uma experiência assim? Então, aqui quando o assunto é minhas mãos apalparam, é essa experiência tão próxima com Deus, de modo que o sentimento, a sensação é de que realmente nós o tocamos. E a experiência mais profunda que nós podemos ter deste apalpar é quando a gente toca, é quando a gente convive com o outro. Então, quando a gente toca com as mãos, ou quando nós tocamos com o nosso comportamento, com o nosso gesto, com a nossa palavra, com a nossa expressão. E ao contrário, quando nós somos tocados também por outras pessoas. E aí a gente vê a manifestação da presença divina no outro. E o outro vê essa manifestação da presença divina na gente. E o interessante é que o texto continua dizendo que dela damos testemunho, anunciamos a vida eterna. Você já reparou que quando a gente recebe uma notícia boa e algo que faz todo sentido para alguém da nossa convivência, a gente dá vontade de sair correndo para contar? Outra hora, ainda que a gente não possa estar perto da pessoa, a gente pega o telefone, manda uma mensagem, dependendo da situação, do contexto, manda um e-mail. Antigamente mandávamos cartas. É isso mesmo. À medida que nós vamos aprofundando a nossa experiência com Jesus Cristo, o sentimento que nós temos é este mesmo. É esse desejo de transbordar, de falar, de gritar, de apresentar aos outros. E aqui quando eu falo de apresentar, é sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ideia egoísta de achar que é um privilégio meu ou seu. Acontece que quando nós vemos, quando nós ouvimos, quando nós acessamos a Jesus através da palavra, através da vida no dia a dia, o desejo que começa a arder no nosso coração, e eu acredito que já aconteceu com você, e se não aconteceu, o fato de você estar se dispondo a conhecer um pouco mais sobre Jesus vai fazer com que já já você se surpreenda. E uma vez que você vê, você não consegue desver. Uma vez que você ouve ao Criador, uma vez que você ouve a Jesus Cristo, uma vez que você ouve ao Espírito Santo, não tem como desouvir. Uma vez que você experimenta esse carinho, esse amor, não tem como desexperimentar. E aí você só vai querer transbordar, compartilhar. E continuando, isto que vimos e ouvimos, nós agora anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. Comunhão é comum união. E aqui, indo um pouco mais longe, a gente poderia dizer comum unidade. Quando nós falamos de unidade, observe a Santíssima Trindade. O Criador, Pai, Jesus Cristo, Filho e Espírito Santo. É uma unidade de forma tal que são três pessoas com características diferentes, mas é um único Deus, é apenas um Deus. E quando nós vivemos em unidade com Ele, nós também somos um. Nós nos tornamos um. E é por isso que a cada dia, meu amigo, minha amiga, é importante nós renovarmos essa unidade com Jesus,
renovarmos essa unidade com Deus, Pai Criador, e com o Espírito Santo. De modo que nós possamos a cada dia experimentar essa alegria da plenitude no Senhor. E é por isso que a carta termina aqui no versículo 4 dizendo que estas coisas escrevemos a vocês a fim de que a nossa alegria seja completa. Por mais que enfrentemos desafios, a nossa alegria é completa no Senhor. E neste ponto, há uma situação que é muito importante. Você já reparou que as nossas experiências nas relações com as pessoas, nas relações humanas, nas relações conosco mesmo, é que costumam definir o nosso comportamento? E por que eu estou falando isso? Porque talvez você está ouvindo aqui nós falarmos da experiência com Jesus, da experiência com o Pai, esse Pai Criador amoroso que através da palavra, pela palavra, Ele disponibiliza, Ele coloca à nossa disposição Jesus Cristo para nos amar. E de repente você pode pensar, poxa vida, mas o meu pai, Gleidson, não é tão amoroso assim não. A experiência que eu tenho com o pai é uma experiência ruim, não uma experiência de bondade. Você sabia que dependendo da experiência que você tem com seu pai, ou teve, a sua experiência com Deus pode ficar comprometida? Não da parte de Deus, mas da sua parte. Então o convite que eu faço a você, como uma atitude concreta desse segundo encontro, é que você examine como está a relação sua com o seu pai. Ou de repente você nem foi criado, não conhece o seu pai biológico, você foi criada por um pai que não é o pai de sangue, como nós falamos. Qual é a sua relação com seu pai biológico e com seu pai não biológico? É uma relação saudável a ponto de te aproximar do Senhor? Ou é uma relação que precisa ser restaurada? E se a relação precisa ser restaurada, o momento é agora. Você é capaz de mudar essa história e transformar essa história de agora para frente numa jornada de amor. E aqui eu não estou falando de um amor enganoso ou um amor que vai te reprimir ao invés de fazer com que você se lance para fora. Aqui eu estou falando de uma relação de amor que parte do princípio do respeito, parte do princípio da honra, do perdão. Ah, Gleison, mas como é que eu faço? Meu pai já morreu e, poxa vida, a minha relação com ele não era das melhores antes. A partir da fé, meu irmão, minha irmã, a partir da oração, a partir desse perdão gratuito, do exercício do perdão, você consegue restaurar e honrar o nome do seu pai, honrar o seu pai, mesmo se em algum momento da vida ele tenha pisado na bola com você. E você que é pai, como é que está a sua relação com seu filho? A sua relação com seu filho é uma relação de bondade, de atenção, de amor? Ou é uma relação vaga, vã, vazia? O seu filho enche os olhos de desejo, de vontade de estar perto de você, ou ele quer viver longe de você? E o que você pode fazer em relação a isso? Faz quanto tempo que você não senta do lado do seu filho e olha nos olhos? Tem quanto tempo que você não pega o seu filho no colo ou faz um carinho nele? Há quanto tempo você não senta com o seu filho para instruir? O amor parte do pressuposto a instrução, a correção. E acredite, por mais que pareça que o filho tem um comportamento rebelde, ele deseja isso, ele anseia isso. E uma experiência interessante que eu vivi há algum tempo foi a de um adolescente de apenas 16 anos na época, que quando nós conversávamos a respeito da vida, a respeito da relação com os pais, ele me deixou surpreso porque ele disse: Gleidson, uma das coisas que eu mais sinto falta lá em casa, e eu sou filho único, é do colo do meu pai. É quando eu sentava com o pai para ver um jogo de futebol,
É quando ele fazia carinho em mim, quando ele me colocava no colo, quando ele parava para me ouvir. Olha só, parece que é um contrassenso, porque a imagem e a visão preconceituosa que muitos de nós temos em relação ao adolescente é rebeldia. Por outro lado, por trás de um comportamento rebelde, costuma existir alguém que está gritando, que está implorando por socorro. E às vezes o socorro está próximo, o socorrista está próximo, que é o pai, que é aquela pessoa que está ali do lado, que convive, e a gente não percebe. Estamos chegando ao final deste segundo encontro da série Intimidade com Jesus Cristo, e o tema do encontro de hoje foi a unidade que gera a vida. Desejo que a alegria do Senhor seja a sua força. Um forte abraço, e se você quiser saber o que vai acontecer no próximo encontro, eu te falo. Antes, uma outra dica, ou reforçando a dica, se você tem algum probleminha lá com seu pai, resolve. E no nosso terceiro encontro, você vai descobrir o que o próprio Deus falou a seu respeito, e às vezes você vive a condição de vida que você está vivendo porque você nem sabe o que ele falou, ou de repente você sabe, mas você não acredita, você não pratica. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.